Estamos a um mês das eleições. Dia 6 de outubro, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher seus novos prefeitos e vereadores em mais um pleito eleitoral. A eleição deste ano é considerada a maior de todos os tempos. Em relação a 2022, houve um aumento de 5% no número de votantes. Quase 156 milhões de pessoas devem ir às urnas. A escolha dos líderes municipais impacta diretamente o cotidiano da população. Prefeitos e vereadores têm papel fundamental na definição de políticas públicas e na administração local. Falta exatamente um mês para as eleições municipais 2024. O Brasil se prepara para ir às urnas. Por isso, viemos para a rua saber o que ainda é dúvida para o eleitor com relação às eleições. O que acontece se eu votar nulo ou em branco? Esse voto, tanto o voto nulo quanto o voto em branco, ele é descartado da eleição. Ele não é considerado para o resultado final. Ele não é considerado um voto válido. Então, tecnicamente, não há diferença entre o voto nulo e o voto em branco. Ao final de todo o dia de votação, a Justiça Eleitoral irá divulgar o número de votos válidos, ou seja, aqueles que foram de fato atribuídos a candidatos. O que acontece se eu votar na legenda? E se o eleitor, antes de votar no seu vereador, ele está votando num partido, numa legenda. Se ele observar bem o número do vereador, ele inicia com o número do partido. Se ao se dirigir à cabine de votação, ele só digitar apenas os dois primeiros números, que são alusivos ao partido, e confirmar, ele vai estar atribuindo esse voto ao partido, à legenda. O que isso significa? Ele está comunicando à Justiça Eleitoral que qualquer candidato daquele partido o atende e o mais votado irá representá-lo. Como eu faço para saber se eu fui convocada para ser mesária nas eleições? Esse cidadão ele vai receber um comunicado da Justiça Eleitoral, seja por e-mail, seja por WhatsApp, dizendo que ele foi selecionado para trabalhar. A Justiça Eleitoral jamais solicita qualquer tipo de dado, ela já tem essa informação. Ela só comunica ao eleitor que ele foi selecionado para trabalhar. Caso esse eleitor tenha dúvida se de fato ele foi ou não convocado, é importante que ele se dirija, que ele ligue para o cartório eleitoral, ligue para o 0800 da Justiça Eleitoral. Quais documentos nós precisamos levar para as eleições? Basta um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral tem solicitado que os eleitores baixem o aplicativo e-Título. Se esse eleitor já fez a sua biometria, ou seja, se no aplicativo tem lá a foto do eleitor, ele pode votar inclusive com esse aplicativo. Funciona como um documento de identificação. Muito bem entendido?